Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para a gente continuar, né, com as aulas de acarologia e dando continuidade à aula passada, a gente vai continuar em citros, certo? Então, nós vamos continuar vendo os ácaros dos citros, ok? Então, vamos lá, vamos apresentar aqui. Certo. Bom, gente, então vamos dar continuidade. A gente já viu o ácaro da leprose, certo? Então, o ácaro da leprose, né, o nome já diz, ele causa, né, ele transmite uma doença chamada leprose. A leprose, ela é localizada, certo? Ela não é uma doença sistêmica, ainda bem, né? E este ácaro, ele tem como característica, né, ele ser avermelhado e tem preferência por frutos com verrugose, tá? Que é mais fácil dele se esconder. Bom, agora a gente vai ver um outro ácaro bem importante, tô chegando nele aqui, ó, que é o ácaro da ferrugem. Este ácaro foi o ácaro que eu fiz a biologia dele no meu mestrado, tá? Então, teve até alguém aí que falou que quer apresentar o meu trabalho, né, nos vídeos seminários do final do bimestre, tá? E por favor, gente, não esqueçam de colocar o nome do grupo com o nome do artigo que vai ser feito o seminário, tá? Eu vi que ninguém colocou lá no grupo, então por favor, não esqueçam de colocar, ok? Eu vou fazer o seguinte também, viu, gente? Eu vou gravar, já que a gente está com tantas ferramentas, eu vou colocar também gravando pelo celular, tá? Eu vou gravar pelo celular, deixa eu achar aqui gravador de voz. Eu vou gravar pelo celular a aula também, tá bom? Daí posso colocar lá no Classroom. Eu acho que vai dar certo, tá bom? Então vamos lá, vamos achar aqui o início do ácaro da ferrugem. Então hoje a gente vai ver o ácaro da ferrugem, outros ácaros dos sítios que são menos importantes, mas a gente vai dar uma olhada neles, certo? E depois a gente vai começar a ver morango e o Asteria lixe, que é o ácaro da lixia, ok? Então vamos lá, tá chegando aqui no ácaro que eu quero, aqui. Então nós temos aqui o ácaro da falsa ferrugem, que é o Phyllocopitrutta oleivora, certo? Tá? O que aconteceu aqui? O que eu fiz? Parar a apresentação. Até a gente aprender a mexer direitinho aqui, né, gente? Aqui, volta. Então, o ácaro da ferrugem é o Phyllocopitrutta oleivora, tá? Ele é um ácaro, gente, menor do que um pouco menor que o ácaro da leprose. E por que ele chama falsa ferrugem? Tá? O falsa ferrugem, gente, é devido ao quê? Ele causa no fruto, principalmente, um sintoma parecido com ferrugem, certo? Porém, vocês já devem saber que ferrugem é causada por um fungo, certo? Aqui, por isso que é falsa ferrugem, porque na verdade ele não é uma ferrugem, ele não é algo causado por um micro-organismo, certo? Ele é um sintoma causado pela alimentação do ácaro, que aí o fruto fica com aquele aspecto ferruginoso, certo? Ele pertence à família Eriophyide, tá? E a característica dele, gente, olha, observem que ele é menor, ele tem um formato de vírgula e é amarelinho.
Então, aqui nós temos o adulto, o ovo bem arredondado, e ele é um meio transparente, esse ovo, né? Ele não chega a ser um ovo branco, ele é um creme puxado por transparente, e é bem fácil de ver esse ovo, certo? Apesar do ácaro ser muito pequeno, né? O ovo dele dá para a gente ver na lupa. E aqui uma comparação entre ferrugem e leprose, tá? Então, esses estão vendo que o da leprose, ele é bem maior que o da ferrugem. O ovo é esférico, liso e semitransparente, como eu falei, 0,02 milímetros de diâmetro. A oviposição é isolada, então ele coloca um ovo, anda um pouquinho, coloca outro ovo. E ele prefere colocar em depressões nos frutos. Pequenas depressões, ele gosta de colocar o ovo lá, como se fosse, né, um local mais protegido. O período de incubação, dependendo da temperatura, varia, tá? De 3 a 4 dias. Nós temos aqui o primeiro e segundo estágios com 2 pares de pernas, certo? Então, quando ele nasce, é 2 pares, faz o primeiro equidise e também 2 pares. E é mais esbranquiçado. Conforme ele vai nos últimos ímpares e adulto, ele já fica mais amarelo. Vamos lá, e adultos? 2 pares de pernas, corpo em forma de cunha anelado, coloração amarelada, como eu falei, ali os centímetros, 0,15 a 0,17, a fêmea, 0,13 a 0,14 o macho, ou seja, ele é muito pequeno, caminham de 10 a 5 milímetros por minuto, tá? Teve um coitado que fez essa medição, não, graças a Deus não fui eu, né, gente, porque imagina, eu fiz a biologia dele, ou seja, todo dia e noite eu tinha que ir lá ver o que estava acontecendo com o ácaro, né? Mas medir a velocidade dele não fui eu, tá? A fêmea, a longevidade dela é de 23 dias, mas isso também depende da temperatura, tá? Se está em temperatura mais baixa, isso vai diminuir. A pré-oviposição, ou seja, aquele período em que ela está ali, mas já é adulta, mas ainda não ovipositou, varia de 1 a 4 dias, mas isso depende também de temperatura. Oviposição de 25 a 30 ovos, tá? Em média. O macho é menor que a fêmea, tá? Não existe cópula. Como que eles fazem a reprodução, gente? Bem interessante. A reprodução deles é sexuada, porém não há cópula, tá? O macho, ele deposita os espermatóforos, certo? E aí a fêmea passa coletando esse espermatóforo, tá? Através da papila genital dela. E também pode acontecer partenogênese arrenótica. O que é a partenogênese arrenótica? Adoro pedir isso em prova, tá, gente? Tá? Tem alunos meus aí que não esquecem, né? Dos tipos de partenogênese, que eu já perguntei na nosologia, na entomologia, e agora pergunta na carologia. A partenogênese arrenótica é aquela partenogênese em que os ovos dão origem somente a machos, certo? E quando ocorre a sexuada, dá origem a machos e fêmeas. O ciclo biológico, gente, nós temos aqui os 2 estágios ninfais, tá? Que muita gente chama de larva, mas na verdade o correto é ninfa, né? E o adulto. Então nós temos aí o ciclo biológico de 7 a 10 dias, variando também com a temperatura. A flutuação populacional, o que favorece, né? Quais os fatores que vão favorecer a ocorrência? A variedade dos citros, a planta, folha e fruto, né? Que ele gosta mais de fruto, as condições meteorológicas, como eu falei, temperatura, umidade relativa, precipitação, são chuvas, os inimigos naturais, que são os predadores, tá? Outros ácaros predadores, ou mesmo joaninha, às vezes preda também, bicho lixeiro. E patógeno. Esse patógeno aqui, gente, é o Stella thompsoni, é um tipo de fungo, tá?
que ele vai colonizando o ácaro. Aí ele é bem específico desse ácaro. E os produtos químicos, aqui eu coloquei de Dicofol, Amitraz, mas existem inúmeros produtos, né, acaricidas no mercado. Flutuação populacional dos ácaros. Aqui, esse gráfico eu já coloquei na aula passada, tá? Então, nós temos uma flutuação populacional em que o da ferrugem, ele costuma ter o pico populacional no começo do ano, né? Onde tem um pouco mais de chuva. E aqui, quando está aqui na época mais seca, a população cai, ao contrário da leprose, né? Ou seja, sempre tem ácaro, né? O produtor de sítrios não tem paz nenhuma época do ano. Então, aqui nós temos, como eu falei, o patógeno, que é o Stella thompsoni, que é o fungo. Aqui novamente, ó, toda essa parte branca é o Ursutella colonizando os ácaros. Aqui nós temos também o Dicofol, controle com Dicofol, tá? Que controla super bem o experimento que foi feito. Aqui testando uma mistura de amitraz com clorfentezine, amitraz sozinho, clorfentezine sozinho e a testemunha, né? Então a gente viu que aonde tem a testemunha, né, que é o 4, né, não controlou, né, não teve controle, e à medida que com os acaricidas, né, a mortalidade, né, dias após a aplicação foi sendo mais rápida, tá? Porém, olha aqui, ó, 93 dias após a aplicação, a população, mesmo que tenha sido feita a aplicação, começou a subir, tá? Então, tem que ter uma aplicação contínua, né? Ou seja, uma amostragem contínua para ver se realmente ainda está controlando. Bom, e os sintomas, pessoal? Então, varia. Então, nós temos aqui a variedade, o órgão afetado, a idade do fruto, intensidade de infestação. Nas folhas, o sintoma é denominado de mancha graxa e nos frutos, mancha ferrugínea ou ferrugem. Ele atinge mais os pomelos, as tangerinas e as laranjas, tá? Nos limões e limas, ele causa o que a gente chama de mancha prateada, é um pouco diferente. Então, aqui nós temos a mancha graxa. Dá para ver melhor, tá vendo? Então, parece que passaram graxa nas folhas. Aqui. Aqui a mancha graxa em microscopia eletrônica. Estão vendo aí as hifas do fungo, né? Que daí é um fungo que vai colonizando, onde o ácaro se alimentou, um fungo oportunista. E o que causa nas folhas, devido à mancha graxa? Diminui a capacidade de fotossíntese, né? Certo? Aumento da transpiração, perda de água e murchamento. E, consequentemente, desfolha. E aqui, gente, olha o fruto, totalmente escuro, tá? Então, aqui teve uma infestação extremamente alta. Então, aqui duas laranjas, uma não atacada e outra atacada. Aqui um fruto já maduro, né, bem atacado. E, gente, isso dá para a gente verificar, né? Às vezes a gente vai em quitanda, né? E a gente pode, sim, se deparar com um fruto com um pouco de ferrugem. Tem problema? Não, não tem problema, tá? Então, você vai descascar esse fruto. Lógico, se tiver um ataque intenso, o fruto tiver preto, né? Aí não vai acabar afetando, né? Mas se tiver numa infestação assim leve, né, não há problema nenhum consumir. Ou seja, e vocês vão ver mais para frente, o fruto vai ser até mais doce, embora o teor de vitamina C abaixe um pouco.
Aqui também. Aqui em limão, que fica prateado, né? Não fica com ferrugem, mas é prateado, mas é o mesmo ácaro. Aqui vários graus de infestação nessas fotos. Aqui é pomelo, grapefruit. Aqui em Poncan, tá? Mas é mais raro eles aparecerem em Poncan e grapefruit, viu, gente? Eu, particularmente, nunca vi nenhum pomar. Fiz bastante estágio em fazenda, tal, que tinha tudo quanto é citros. Eu nunca vi uma infestação em Poncan e grapefruit. Então, também são espécies que não se plantam tanto, né? Bom, gente, o estilete do ácaro ele é extremamente curto, tá? Então, quando ele vai se alimentar, o que vai acontecer? Ele vai inserir esse estilete nas células, certo? E aí vai ocorrer o quê? Uma oxidação do citoplasma celular, tá? Então, vai derramar esse conteúdo aí do citoplasma, tá? Vai oxidar e vai ocorrer o que a gente chama de morte celular ou lignificação das células. Nisso, vai também produzir, né, liberar, aliás, etileno, tá? Fazendo com que esse fruto aí acelere um pouco mais aí o amadurecimento, certo? E é aí que vai aparecer o sintoma, né, que a gente vê, que é a ferrugem. Aqui nós temos um nível de dano econômico de 70 a 30 ácaros por centímetro quadrado, porém, autores preconizam que isso quando é o limite, tá? Para a fruta que vai para consumo in natura, né, que não vai para indústria, tá? Aí eles já trabalham com menos, tá? Cerca de 30 ácaros no máximo, certo? Aqui a distribuição espacial, tá? Só para vocês, a nível de curiosidade, né? A infestação outono e inverno, né? Primavera, verão, outono e inverno. Vocês estão vendo que a infestação é maior no verão, tá? E no quadrante também, ó, onde tem mais infestação? No quadrante sul da planta. Danos qualitativos nos frutos, tá? Vai ter decréscimo da quantidade de suco, vai ter decréscimo de acidez e do ácido ascórbico. Ou seja, o ácido ascórbico é a famosa vitamina C, tá? Vai ter acréscimo na espessura da casca, conforme a infestação é maior, a casca vai ficando mais espessa. E depois, a porcentagem de sólidos solúveis, que tem a ver com o quê? Com os graus BRICS, que é o que a gente mede para ver o teor de açúcar. Não sei se vocês lembram lá da tecnologia de alimentos. Geralmente a gente vê isso daí lá em tecnologia de alimentos, tá? E aí tem a relação aí, sólidos solúveis e acidez. Então vai provocar alteração de sabor, né? Consequentemente. Então, assim, né? Se você está numa quitanda e tem um fruto lá com ferrugem, você pode até levar ele sem medo, porque ele vai estar mais doce. Embora ele tenha um pouco menos de vitamina C, certo? Mas ele vai estar mais doce. Danos quantitativos nos frutos, certo? Então, nós temos aqui no fruto o peso, né? Testaram a laranja pera e a Hamelin, tá? Então, aqui, a perda de volume foi 21% na pera e 28% na Hamlin, tá? Em peso, 19% na pera e 24,2% na Hamlin. E de diâmetro, uma redução de 6,7% na pera e 8,5% na Hamlin. Controle químico. Gente, aqui mais uma vez eu falo da amostragem, que é super importante, tá? Então, a amostragem tem que ser no aquele velho caminhamento em zigue-zague, amostrar 1%, né, do talhão. E aí, em cada planta, você vai olhar 3 frutos externos na copa, tá? E você vai
proceder 2 visadas, uma de cada lado. Não tem fruto? 3 folhas, certo? E aí, em cada visada que eu falo, pessoal, deixa eu pegar aqui a minha lupa. Visada que eu falo é... A gente vai fazer aula prática, se Deus quiser, né? Mas eu vou mostrando aqui. Tá? Então, é essa lupinha aqui, tá? Que vocês estão vendo. E que... Deixa eu pegar alguma coisa que me sirva de... Achei um potinho aqui. Então, vamos supor que esse potinho aqui é a minha laranja, certo? Então, eu vou colocar em cima e vou olhar. Então, isso é uma visada, certo? E aí, o que eu vou fazer? Vi ácaro ali, vou contar quantos ácaros tem, certo? Então, aí você vai ter que amostrar 1% do talhão e verificar 3 frutos externos na copa, se não tiver 3 folhas, certo? E aí, você vai considerar que o fruto está infestado quando folha aqui apresentar 20 ou 30 ácaros por centímetro quadrado. O que é o centímetro quadrado? É esse quadradinho aqui, ó, da lupa, certo? É esse quadradinho aqui, é 1 centímetro quadrado. Então, você vai ter que contar, se der mais que 30, de 20 a 30 ácaros, tá? Mínimo 30, mas, aliás, mínimo 20 a 30, está considerado infestado aquele fruto, certo? Nível de controle: 10% de frutos infestados. Então, quando você soma tudo que você fez no talhão, todos os frutos, se 10% estiverem infestados, você entra com a pulverização. Então, nós temos aqui vários produtos, existem outros, tá? Aqui, ó, o Vertimec, que é bem popular. Tem o Boveril também, que foi bom nesse ácaro, tá? Bom, tudo bem? Ácaro da falsa ferrugem. Então, vamos agora a um outro ácaro, que é o Asseria sheldoni, tá? Chamado também de ácaro das gemas. Esse ácaro, ele é bem parecido com o ácaro da ferrugem, só que ele é mais, ele parece mais ainda uma vírgula, tá? Ele é praticamente uma vírgula e ele é mais branquinho, certo? Então, o nome dele é o Asseria sheldoni, família Eriophyllae também. Coloração branco-rosada, né? Tem uma cor diferente, tamanho 0,17 a 0,18. O ovo é esférico também, com no máximo 0,03. Coloração branca e hialina, incubação de 2 a 6 dias. O ciclo de 9 a 12 dias, a 25 graus. Ó, aqui já colocaram até a temperatura. A postura, de 6 a 5 ovos. Sintomas, gente. Tá? Então, aqui é ácaro das gemas. Então, aonde que ele fica? Ali nas geminhas, né? O que vai acontecer? Ele vai começar a deformar, vai ter múltiplas brotações e folhas assimétricas. Superbrotamento da planta é um outro fator. Aqui também temos um superbrotamento. Sintomas: frutos deformados e imprestáveis para comercialização. Então, gente, isso aqui, no meu ver, é muito mais grave. É que esse ácaro ele aparece menos que o ácaro da falsa ferrugem. Mas se a gente for analisar, quem que compra um fruto desse aqui? Viu? Ninguém vai pegar, mas nem de graça vão pegar esse fruto,
tá? Porque eles ficam extremamente deformados. Olha isso, tá? Então, nem que te derem isso aqui, você não vai querer. Aqui novamente, olha esse aqui, então. Nem parece um citrus, né? Parece qualquer coisa, um alien, mas não parece citrus. Controle químico tem vários produtos, né, registrados, menos do que o outro ácaro. Aqui o exemplo viu que é o Tani. O outro ácaro é chamado de ácaro Tegonópolis bruneus, certo? Também é da família Eriophyde. Bom, próximo grupo de ácaros, tá? Então, esse aqui, gente, não falo muito dele não, porque ele aparece super pouco, tá? Mais a nível de curiosidade. Família Tetranychide. Essa família é a família do ácaro rajado, mas em citros, quem realmente é problema é o ácaro purpúreo, o ácaro mexicano e o ácaro texano. Então vamos ver aqui. O ácaro purpúreo, o nome já diz, né? Ele tem aquela cor púrpura forte. Então aqui nós temos, né, a fêmea, lembrando que além dessa coloração púrpura, ele possui algumas setas bem evidentes no corpo, que parecem como se fossem pelos, né? Mas na verdade são chamados de setas. O ciclo dele é 10 dias, a postura de 28 a 77 ovos, ele põe bastante. E esse ovo é bem característico, ele é bem quase vermelho, né? Um laranja forte, né? Bem diferente dos outros ácaros. E aqui nós temos a infestação. E ele apresenta um sintoma que é chamado de mosqueamento, tá? Ou seja, fica várias pontuações na folha ou no fruto. O Panônico citri, ele costuma dar nos meses secos do ano. E aqui um problema. Ocorre a ressurgência com a aplicação de piretroides. Alguns ácaros acontece isso, gente. Aplica piretroide por causa de uma outra praga, as fêmeas, elas ficam, como diz, elas ficam meio que irritadas, aí elas começam a se reproduzir mais rápido, tá? Então, isso é um problema que acontece com alguns tipos de ácaros, e esse ácaro é um deles. O nível de controle é 10% de frutos ou folhas com ácaros. Também preconiza-se aí 20 ácaros. O controle químico, então nós temos aqui alguns acaricidas, tá? Alguns até acho que já não estão no mercado mais. O Tetrânicos mexicanos, é o ácaro mexicano, tá? A coloração dele varia, esverdeada ou alaranjada, devido ao alimento dele, tá? Ele tem um tamanho de 0,5, o ciclo 19,5 dias, as fêmeas e 18 dias o macho. Os ovinhos também são bem redondos, de coloração bem translúcida. E esse ácaro, gente, como vários da família Tetrânicos, né, do gênero Tetânicos, eles fazem teia. Já até falei para vocês, né, que eles usam a teia para fazer defecação, né, e também de facilitar a locomoção dele. E o que provoca, gente? Descoloração do tecido, tá? Então, as folhas ficam também deformadas. Novamente. Controle químico também, acaricidas específico. Ó, aqui já até testaram a cauda sufocáustica também. Funciona para esses ácaros. E o Eutetranicus banksy. Aqui nós temos o ácaro texano, da família Tetranychidae.
Então, ele é um ácaro que ele parece uma mini aranha, certo? Então, alguns autores até chamam esse ácaro de mini aranha, tá? Ele, ele é bem comum nos Estados Unidos, no México, né? Nos Estados Unidos, lá na região do Texas. E no Brasil ele tem aparecido às vezes. Então tá aqui, ó, o macho, ali a cópula dele é pelo acasalamento mesmo, tá? Ali o ovinho também é bem, quase vermelho, né? Aquele laranja bem forte. Coloração bronze amarelo brilhante. Esses aqui não tecem teias, tá, gente? Embora eles sejam da família. Oviposição 27 ovos por fêmea. E aqui interessante que a postura é ao longo da nervura. Então é bem fácil achar esse ácaro, identificar. Porque se tiver os ovinhos ao longo da nervura da folha, é só ele que faz isso. O ciclo é de 13 dias. Tá? Então aqui as colônias, então eles costumam ficar perto das nervuras, porque é onde eles fazem oviposição. Certo? Eutetrânicos Banksy, pontuações, né, os sintomas, é descoloração, pontuações descoloridas, e as folhas com o tempo vão se tornar cloróticas, ou seja, amareladas. O controle, acaricida também, o mais usado é o torque, mas existem vários. E para finalizar, o nosso amado ácaro branco, tá? Que vocês já sabem falar o nome dele, que é o Polyphago Tarsonemus latus. Bom, o ácaro branco, ele pertence à família Tarsonêmide, não tece teias, e uma característica dele é o ovo muito diferente. O ovo, gente, ele é branco com pequenas bolinhas em cima, branca. Ele parece, eu falo que o ovo desse ácaro parece aquele plástico bolha, certo? Então, se você fizer uma bexiga, né, com plástico bolha, você vai ter o ovo do ácaro branco, que é muito parecido. Então, aqui nós temos olha o ovo. É bem característico mesmo, parece um plástico bolha. Bom, o ácaro branco, o nome já diz, né? Ele é branco. E uma característica, gente, é que o macho, ele costuma pegar uma pulpa, eles falam pulpa, que é a fêmea jovem, tá? Então, o termo pulpa aqui, eles usam para a fêmea que é jovem, que não é adulta ainda. Eles pegam uma pulpa, que é uma fêmea jovem, e ficam carregando ela até ela virar adulta, tá? E aí, quando ela vira adulta, eles fazem a cópula para se reproduzir. Então, uma característica deste ácaro aqui. Aqui um trabalho de flutuação populacional do ácaro branco, tá? Em que o pico populacional acompanha a precipitação, né? Índices maiores de precipitação. E aqui os danos, né, que ele causa. Então ele vai causando como se fosse, ele faz como se fosse uma teia, né, no fruto, né? Mas na verdade não é teia, é a ação da alimentação dele. Tá? Vocês estão vendo que até rasparam aqui para ficar evidente, né? O local onde ele se alimentou e aqui colocaram tipo uma proteção para ele não entrar, só para destacar. Então aqui é o laranja limão Tahiti, laranja pera, limão siciliano. Aí você vai passando a unha assim, vai saindo, né? Essa película, como se fosse uma película, uma casquinha. Aqui novamente limão Tahiti. Bom, aqui monitoramento, inspeções antes e após o florescimento,
e até o fruto atingir aproximadamente 3 centímetros de diâmetro, ou seja, o fruto pequeno. O nível de controle, 10% dos frutos infestados. Controle químico, acaricidas específicos. Aqui, novamente, destaco aqui o Vertimec e o enxofre. E para aplicar esses produtos, né, gente? Em citros, nós temos aqui a aplicação com pistola com plataforma, que fica um aplicador de cada lado. Esse daqui, para grandes pomares, o turbo atomizador. Estão vendo aqui, ó, 2 turbos, um de cada lado. E realmente, gente, né? Quem planta citro seriamente tem que saber que tem que controlar ácaro, né? E o que é importante com relação aos acaricidas, certo? É fazer a rotação de produtos. O que é a rotação de produtos? Você não aplicar continuamente, né, o mesmo produto ou o produto diferente, mas que tem o mesmo local, né, o mesmo mecanismo de ação, tá? Então, nós temos aqui os que são no sistema nervoso, na respiração celular, depois aqui nós temos também os reguladores de crescimento, aqui esse aqui é feito na lipogênese. Então, o que, que é legal? A gente aplica um que atinge o sistema nervoso. Numa próxima vez, um que atinge a respiração. Depois, regulador. Então, assim, você vai rotacionando os produtos de acordo com o modo de ação dele. Certo? Porque se você não fizer isso, você corre o risco de gerar uma população resistente àquele modo de ação. Não só aquele produto, mas o modo de ação daquele produto. Tá? Então, se aplica uma vez, aplica outra, aplica na quarta vez, isso não vai fazer, esse produto não vai fazer efeito mais no seu pomar. Tá? Ou, como falo, não vai nem fazer cosquinha nos ácaros. Certo? Então, é a dica, gente, fazer rotação de produtos para que você não tenha populações resistentes dos ácaros. Ok? Então, por ácaro de citros, é só. Certo? Pessoal, então agora a gente vai ver ácaros do morango. Tá? Bom, pessoal. Peraí. Certo? Então vamos lá. Bom, no ácaro do morango, pessoal, a gente pode. Espera só um pouquinho. O que eu fiz? Agora sim. Bom, então vamos ao ácaro do morango, pessoal. O ácaro do morango, gente, ele é um ácaro extremamente importante para o morango, né? Porque existe, né, um grande problema, tá? Em que algumas populações de morango, devido à própria resistência aos acaricidas, criarem superpopulações em morangos, de ácaros em morango, fazendo com que produtores percam totalmente a sua produção.
Bom, aqui falar um pouco sobre a cultura do morango, né? Aqui em 1960, a Cultivar Campinas, que foi a grande, como diz, né, linha de frente, né, da Embrapa. Aqui, um grande interesse ultimamente pela implantação da cultura, pela rentabilidade, a importância nutricional, embora a gente coloque um açúcar ou um creme de leite, né? O morango é rico em frutose e sacarose, pobre em carboidratos. Então, se você comer somente o morango, você não vai consumir muitas calorias, né? E olha aqui, triplica os índices de absorção de ferro presentes nos vegetais, ovos e carnes. Ele é um pouco laxativo e diurético, tá? E inibe a ação dos radicais livres. O problema é que a gente coloca um monte de coisa engordativa nele, né? Bom, o morango todo mundo sabe é uma planta herbácea, né? Eles são frutos falsos, certo? E quem realmente o fruto ali são os chamados aquênios. E eles formam o que a gente chama de estolões. Então tá aqui, né? Os frutos, os aquênios, tá? Que são realmente os frutos. Então, esses pontinhos aqui, tá? Bom, o que é problema no morango? Então, aqui nós temos o famoso ácaro rajado, tá? Que é o Tetranicus urtice, que é a principal praga da cultura do morango, tá? Ó, como eu já falei, ó, a infestação do ácaro rajado pode causar uma redução de até 80% na produção final dos morangos. O ciclo de vida varia com o clima, lógico, mas oscila entre 5 e 21 dias. Então, aqui nós temos o ácaro rajado e os seus ovinhos. Bom, o que que ele faz, gente? O ácaro, ele vai se alimentar do conteúdo celular das folhas da planta, no caso aqui o morango, tá? Vai romper esses tecidos aí da folha, das células do limbo, e vai causar pequenas microlesões, certo? Isso vai evoluir para uma clorose, que é um amarelecimento, e posteriormente isso vai ser necrose, tá? E aí a folha cai, certo? Causando, em alguns casos, até mesmo a morte da planta, tá? Então, aqui o ácaro rajado, gente, ele tem a teia, né? Tece teia. E observem aqui, ó, as lesões que ele vai causando no limbo foliar e que isso vai ficando em clorose e posterior necrose, tá? E aqui o ácaro rajado, gente, que ele possui essas manchas escuras aqui, que vão ficando cada vez mais escuras à medida que ele se alimenta, tá? Então, quando ele nasce, essas manchas são bem clarinhas, são quase imperceptíveis. Conforme ele vai se alimentando, essas manchas vão ficando mais escuras. Aqui novamente, vocês estão vendo que aqui já está um ataque mais intenso. Vai ocorrer a diminuição do número de folhas, tá? Redução da taxa de fotossíntese, tá? E, consequentemente, a produção vai cair. E também vai gerar uma má qualidade nos frutos, tá? Principalmente se tiver na época de frutificação. Onde eles se encontram? Na parte inferior das folhas, tá? Em diferentes estágios, certo? Então, eles vão formar as teias, que são típicas dessa espécie, né? Então, uma coisa que todo mundo sai sabendo daqui é que o ácaro rajado, ele tece teia, tá? Então, ele é muito fácil até de se identificar no campo por isso, porque a gente vê a teia e já sabe que tem ácaro lá, tá? Controle. Bom, antes de falar em controle, a gente tem que falar de monitoramento, tá? Em ácaro, gente, monitoramento é super importante, certo?
2 vezes por semana, vai contar os ácaros rajados encontrados. Pode utilizar a lupinha aqui? Pode e deve. Mas quem planta morango já tem prática até. E como o ácaro rajado, ele é maior, ele é muito fácil visualizar, o pessoal já conta sem a lupinha mesmo, tá? Então, ali, ó, uma amostra de 20 folhas que devem ser coletadas aleatoriamente em uma parcela da produção, tá? Importante, essas plantas têm que ser do mesmo cultivar e terem sido plantadas na mesma época. Não adianta porque você comparar uma cultivar com a outra, porque às vezes uma cultivar é mais resistente que a outra ao ácaro. Aqui, controle. Qual que é o nível de controle? 5 ácaros por folha em 20% das que foram coletadas para amostra, tá? Então, você coleta e depois faz a porcentagem. Bem fácil. Depois, a principal forma de controle é o uso de acaricida, principalmente o fenprotatrim e abamectin, que é o Vertimec também. Porém, controle químico em ácaro, aspectos negativos, tá? É que necessidade de aplicações adicionais, o aumento nas doses devido ao desenvolvimento de populações resistentes, que é causada pela aplicação de várias vezes o mesmo modo de ação, produtos com o mesmo modo de ação, tá? Vai causar o prejuízo também, tá? A colheita ser feita, tem que ser feita depois que acabar o que a gente chama de período de carência do produto, que é o intervalo entre a última aplicação e a colheita do fruto, porque senão você vai levar para o mercado um morango que está com muito resíduo de acaricida, certo? Tanto é que muita gente não come morango porque sabe, né? Não vou esconder de ninguém, que os produtores de morango não costumam não obedecer isso. Por isso que o pessoal tem procurado muito morangos orgânicos, certo? Porque tem muito resíduo de produto nos morangos, tá? Uma outra maneira, né, de se controlar, tá? Além dos produtos, controle biológico. Existem os chamados ácaros predadores, que eu já falei para vocês, que são os fitozeídeos, tá? Que aqui entra o Neuseius californicus, o Phytozeus macrópolis, tá? Eles são liberados, são comprados naquelas biofábricas e são liberados na cultura para combater os ácaros rajados, certo? Também é utilizado um fungo chamado Bovéria baciana, tá? É bem bom também o Bovéria baciana. Então, se geralmente quem usa esses ácaros são aqueles produtores orgânicos, tá? Que compram das biofábricas e soltam esses ácaros, né, nos morangueiros para que eles deem conta do ácaro rajado. E eles são bem eficientes, viu, gente? Eu lembro uma época que eu criei ácaro rajado lá no laboratório e não sei por que, como apareceu o ácaro predador lá. Acabou com a minha criação. Então, assim, eu vi que realmente os predadores são muito eficientes, né? Que acabou com a minha criação, acabou o experimento. Né? Nesse caso, eles não foram bem-vindos. Outras alternativas, extratos vegetais. Então, nós temos aqui o NIM, né? Que vem da planta Azadirachta indica, tá? Que é muito eficiente e pouco tóxico ao homem e ao meio ambiente. E também cultivares resistentes ao ácaro rajado. Então, nós temos aí o IAC Campinas, o New Jersey, que são cultivares que têm uma resistência muito boa a esse ácaro. E, consequentemente, não vai ter muita aplicação, ou quase nenhuma, né? E vai ser praticamente um produto orgânico. Alguns cuidados culturais, tá? Ou seja, uso de mudas livres da praga, então, que às vezes já vem, né,
com a praga quando você compra mudinho. Retirada de plantas contaminadas do campo de produção, uma vez que as pragas podem se perpetuar de um ano para o outro. Então, tira tudo, não deixa nada, tá? Manutenção dos inimigos naturais com uso de inseticidas, tá? Que não sejam seletivos ao ácaro rajado. Então, um produto também que não afete os inimigos naturais vai favorecer esse controle. Rotação dos inseticidas para evitar resistência, adubação correta, sendo que foi constatado que a adubação nitrogenada em excesso favorece a infestação dos ácaros fitófagos. Ou seja, cuidado na mão quando for fazer adubação nitrogenada em morangueiro, tá? Porque se colocar em excesso, vai favorecer o ácaro rajado. Bom, o que mais, gente? Manejo integrado no controle, né? Manejo integrado sempre, tá? Pode tornar o cultivo de morangos mais produtivo devido à diminuição das perdas decorrentes ao ataque do ácaro, tá? E vai contribuir com uma produção livre de resíduos, que é o mais importante, né? Um produto de boa qualidade. Um outro ácaro que pode aparecer no morango é o ácaro do enfesamento, Stenotarbonus pallidus, tá? Ele é difícil visualização, diferentemente do ácaro rajado. Mede cerca de 0,003 de comprimento. As fêmeas têm cor castanho clara a laranja rosada, tá? Mas isso pode variar, tá? Os machos possuem coloração amarelada e são maiores que a fêmea. É difícil o macho ser maior que a fêmea no mundo dos ácaros, tá? Esse aqui é um caso. O ciclo fica de 10 a 30 dias. Então, aqui, ó, o ácaro do enfesamento. Ele costuma se abrigar na parte central da planta porque ele não gosta de luz, tá? Então, ele já é pequeno, ele fica na parte central da planta, tá? Também na pilosidade de frutos imaturos. Então, ele é bem discreto. Então, tem que ter um olho muito bem treinado, né? Uma lupa, aqui precisa de lupa, né? Para ver esse ácaro. Bom, e aí o que ele faz? Tá? Enrugamento da face superior das folhas, tá? As quais se apresentam como se fossem aglomeradas. E infestações severas, encarquilhamento na região da coroa, tá? Então, isso aqui é difícil, mas acontece, tá? As folhas mais novas não se abrem completamente, ficam pequenas e com pecíolos bastante curtos e ficam depois amareladas e bronzeadas, tá? E o fruto, nos ataques intensos, também pode ficar pequeno. Ácaro vermelho, aqui é tetrânicos também, ó, tetrânicos desertorium, tá? Produz injúrias semelhantes ao ácaro rajado. Então, ele é um primo distante do ácaro rajado, certo? Então, também pode reduzir o tamanho dos frutos. As fêmeas adultas dessa espécie possuem coloração avermelhada, enquanto os machos e formas imaturas apresentam coloração verde amarelada. Então, a fêmea é bem diferente do macho. Então, tá aqui, ó. Eles também tecem teia, tá? E eles têm essa coloração diferente do ácaro rajado, tá, gente? Ácaro rajado é esverdeado. E as fêmeas adultas dessa espécie possuem coloração avermelhada, como eu já mostrei aqui, né? Coloração avermelhada, enquanto os machos e formas imaturas apresentam coloração verde amarelada. Tá? É o slide repetido aqui, não sei porque eu esqueci de tirar. Certo? Bom, gente, então esses são os ácaros do morango, certo? E é isso. Então, gente, aula de hoje, tá? Para complementar, vocês vão fazer uma atividade,
tá? Eu vou colocar a atividade para vocês. E vocês vão respondendo, tá? E colocando postando lá no Classroom, tá? Então, essa atividade é para ser entregue ainda hoje. Se por um acaso, tá? Não conseguir no Classroom, por algum motivo, pode postar lá no grupo da disciplina. Não tem problema, certo? Tá? Ah, professor, precisa postar até 10 horas? Não, não precisa postar até as 10 horas. Pode, 10 e 5, não vou também pôr horário também estabelecido, tá bom? Não vou ser rígida nesse aspecto, tá? Como hoje eu tive alguns motivos particulares, eu tive que gravar a aula, tá? E essa aula vai ficar gravada, vou disponibilizar, né, para mais tarde, para quem quiser assistir. E vocês vão postando até umas 10, 10 e meia, tá? Forem acabando, vão postando atividade lá, que é uma atividade de fixação do conteúdo que a gente viu nas duas primeiras aulas. Então, eu vou fazer dessa maneira. Uma aula só aula mesmo, só slide e tudo mais. E na outra aula eu vou misturar aula e também uma atividade de fixação. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque para a prova vocês vão ter já uma facilidade para estudar, certo? Então vocês vão ter esse tempo dentro da aula para estudar, né, fazendo essas atividades de fixação. Um outro aviso, tem também um videozinho no YouTube, que eu coloquei o link lá no Classroom, também vou colocar o link no grupo também, se alguém tiver dificuldade de acesso, que chama Planeta Ácaro. Gente, ali é um vídeo, é bem assim, tem umas partes meio bobinhas, certo? Tipo piadinha, né? Mas ali tem coisas muito interessantes que eles falam dos ácaros de maneira geral, mas o ácaro que está aparecendo lá é o ácaro rajado, tá? É um vídeo não é muito longo, acho que deve ter 13 minutos, tá? Então, apesar de ter algumas bobeirinhas ali, né? Umas piadinhas, desses videozinhos de YouTube, né? E a YouTuber, ele é bem interessante, ele traz informações bem legais sobre o mundo dos ácaros, certo? E eu até demorei para achar, né? Porque eu tinha achado há muitos anos, passava para o pessoal, né? E agora ele voltou no YouTube e eu consegui o link para vocês acessarem, ok? Então, não esqueçam de ver aquele videozinho também, tá? E responder as questões e enviar no Classroom. Quem não conseguir pode enviar no grupo, ok? Pessoal, então é isso. A gente vai ficando por aqui, tá? E a gente vai se falando ali pelo WhatsApp, tá bom? Qualquer dúvida, estamos ali no grupo.